Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Bora então usar o nome da nossa maratonista aqui no canal. Ticiane, idade 40 anos, autônoma. Desde pequena eu passei várias vezes pelo tal do efeito sanfona. Então ficava gorda, magra e na fase da adolescência a pele ainda segura isso. Mas foi assim a minha vida toda. Então depois, quando eu entrei na fase adulta, eu já tinha o corpo bem flácido em algumas partes e não buscava de fazer cirurgia nem nada, porque tinha muito medo também de hospital. Eu não me sentia bem no espelho e a coisa piorava quando eu tentava me relacionar com alguém. Eu não sei se o meu dedo foi podre, mas todos os caras que chegavam perto de mim não conseguiam ficar animados para ir até o fim. E eu via que eles me olhavam de um jeito estranho assim que eu tirava a roupa. Eu cheguei para psicóloga, fazer terapia, e muito disso eu aprendi que era da minha cabeça. Mas mesmo assim, eu nunca tinha chegado até o fim em uma relação, sabe? Tinha uns que até tentava, ficava um pouco ali, mas nem eles finalizavam a coisa e já amolecia. E nem eu também sentia nenhum T grande com isso. Tinha que escutar as minhas amigas falando que tudo era no tempo de Deus, então quando fosse o cara certo, isso ia acontecer assim, né? Ele ia ficar animado, ia ser lindo e eu ia perceber que nem tudo é como eu tô pensando sobre o que eu passei durante todos esses anos. No lugar de ter um parceiro, de ter uma família, que isso me pegava muito, eu comecei a colocar então a questão de viajar. Eu viajava muito. Um mês sim, um mês não. Aprendi um trabalho para ficar autônoma, para ser a minha própria chefe e conseguir viajar. E nenhum homem se aproximava de mim, sabe? Inconscientemente, eu tava indo até esses países achando que talvez um homem de outra nacionalidade fosse se atrair por mim. Então eu me pegava muitas vezes indo no restaurante ou numa festa com as meninas e nem curtindo com elas. E sim observando se alguém ia se aproximar, se de repente ia dar algum match nos aplicativos que eu colocava de localização quando eu viajava. E eu tinha vários matches, porque eu só colocava a foto do meu pescoço para cima e o meu rosto era muito bonito. Só que quando eu chegava para conversar com esses caras, eu já percebia que o olhar deles pro meu corpo era estranho, porque o formato do meu corpo era diferente. E quando eu tirava a roupa, a coisa ficava pior ainda. Minhas amigas já me viram de biquíni, elas falaram que não era tudo isso, que eu tinha distorção de imagem, mas então todo cara que se aproximava de mim também tinha. Eu lembro de um que eu acho que foi na Espanha, que o cara não tirava os olhos do meu braço, tava muito calor, então eu tava com uma regata, e os meus braços, eles são bem moles, né, com pelanca. E foi assim mesmo que ele falou, que era bem mole com pelanca, e ele não fez questão de mentir sobre. Ele olhou, falou que não gostou, que não estava se sentindo bem, quase que com uma cara de nojo e foi embora. Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas eu já passei por coisas piores, do tipo de chegar na hora e o cara não se aguentar e começar a rir, não me explicar o porquê e ir embora. E depois mandar textão pedindo desculpa e explicando que sim, que era porque tinha me visto sem roupa que começou a rir, que não se segurou, que ficou com vergonha, mas pedindo desculpas. Do jeito que eu tô contando aqui, vocês podem me imaginar como uma aberração. Mas a Leca também viu fotos minhas e achou que eu sou uma pessoa normal. Só eu tenho essa ideia de imagem minha. E não sei porque eu atraio homens que pensam dessa mesma forma que eu. Quando eu fui, então, viajar para a Nigéria, essa busca de olhares triplicaram em cima de mim. Porque eu era, sei lá, a branca desejada por muitos caras, mas eu tinha essa ideia de que eles queriam a cidadania, ou que eu mantesse eles no Brasil. Minhas amigas tentaram fazer com que esses olhares que esses caras me davam
de tipo, olha, tá vendo? Você é desejada, não é como você tá pensando. Porque eu tava numa fase muito ruim mesmo, que eu vi essa última viagem pra Nigéria como a saída pra minha depressão. E eu não conseguia acreditar, porque eu sabia, né, do quanto de caras que poderiam ser golpistas nesse lugar. Eu sei que um deles se aproximou de mim e tentou aquela coisa de vir conversar, falar da alimentação deles, o que era gostoso de comer ou não. E as minhas amigas dando abertura mesmo. E ele falava muito bem inglês também. E eu não dei nada de abertura. E eu pensei que ele ia querer o telefone das minhas amigas, mas ele acabou pedindo só o meu número. E eu fiquei, acho que uns 4 dias que ele mandou mensagem e eu não respondi. As minhas amigas perguntavam e eu falava que ele não tinha mandado mensagem pra mim. Só que ele já tinha mandado, querendo até sair junto em grupo, e eu não tinha respondido nada. Até que uma amiga minha viu uma notificação subir enquanto a gente estava mexendo no celular uma do lado da outra, olhou espantada pra mim e me deu um esporro de que, nossa, ele tá te mandando mensagem e você tá falando que não. E eu contei de novo pra elas o que elas já escutavam durante meses e anos, que eu não me sentia bem, mas elas meio que forçaram, não, você vai conhecer ele. E foi aquele desastre que eu já sabia que ia acontecer. A conversa foi maravilhosa, a gente tinha energia, a gente tinha troca, e aí a gente resolveu ir pros finalmente à noite, e ele falhou. Me pediu desculpas, disse que tava nervoso, ficou comigo até o fim. Só que ele não me olhou daquele jeito estranho que os outros caras olhavam. E ele parece que tinha interesse de me explicar que ele realmente não estava bem naquele dia. E mesmo sem eu abrir nada pra ele, ele me explicava que a culpa não tinha sido minha e que ele queria me ver de novo e queria tentar de novo. Voltei para as minhas amigas, contei o que eu já sabia que ia acontecer e elas acharam que eu deveria dar uma segunda chance para ele. Mas no meio da viagem eu preferi escolher ver os lugares, aproveitar as comidas e voltei para casa sem marcar uma segunda vez com ele. Ele ficou mandando mensagens e eu só respondi quando eu cheguei no Brasil, falando que era melhor a gente não tentar mais nada, até porque eu morava super longe e não tinha como acontecer algo com continuidade, então eu não tinha interesse nenhum. O Nuru parecia aquele jogador, o Vampeta, até porque ele tinha mesmo essa mistura na cara de vampiro com capeta. Por que eu falo isso? Porque ele era aquele que você olhava de primeira, nossa, esse homem vai me sugar, vai me até o fim, né? Me deixar seca. E aí você dava uma viradinha, olhava de novo, mas ele é feio. Aí você olhava de novo, não, mas tem alguma coisa ali que vai, entendeu? Me secar por dentro. Então a mistura de vampiro com capeta eu acho que é o mais certo de eu conseguir descrever aqui pra vocês como que era o rosto e o corpo. Quando eu falei que eu tava no Brasil, ele ficou tão bravo que ele começou a me ligar. E aí me ligou na chamada de vídeo e falando um monte. E eu assim, porque aí na minha cabeça que eu tive certeza que ele tava afinzão de alguém que bancasse ele no Brasil. Porque se ele não tinha sentido nada por mim e tava lá se interessado, ele devia ter na cabeça, eu não vou fazer nada com essa véia, ela vai me achar um maravilhoso, vai querer desfilar comigo, vai me assumir e vai me bancar. Porque ele não tinha respondido aos estímulos. E eu acho que pra ele isso seria uma ótima saída. Só que ele me provou ao contrário na chamada de vídeo. Porque ele começou a brigar, falar um monte, e falar que me desejava, e que ele me desejava tanto que ele tinha ficado nervoso. E eu falando que não tinha nada a ver, que eu era horrível, que eu não queria saber de ser enganada. E ele, no que ele foi brigando, que ele foi indo pra cima assim da tela, ele já foi abaixando a barguinha da calça. E quando eu vi, gente, ele tava com o piruzão de fora calibrado. E mostrando, olha aqui. Se você tá falando que é mentira, olha como é que você me deixa. Levantou, virou, andou e o piruzão tava lá, concentrado, inflado, só faltava fazer glu-glu. Depois disso, nós começamos, então, os encontros online. Eu me sentia super bem, porque eu me sentia desejada. E eu não tava perto dele, tava longe. Então, se tivesse algum constrangimento, também era só eu bloquear. E eu, ali,
alguém no mundo se sentia atraído por mim. Ao mesmo tempo, automaticamente coloquei na minha cabeça que talvez fosse o único, que talvez fosse o escolhido, que tinha chegado o meu momento e que eu não podia deixar isso, eu não podia perder isso, porque eu não sabia quando que eu teria essa oportunidade de novo. Eram mais de anos atrás de alguém que se animasse comigo e isso não acontecia. Tinha um sinal aí, mas eu não percebi, que era assim, eu devia ter percebido, que foi o primeiro sinal, que na verdade, quando ele ligava a câmera, o peru dele já estava calibrado. Então, ele não se atraía por mim. Alguma coisa antes já deixava ele desse jeito. Mas eu tava tão envolvida que eu via e já ficava feliz. Até porque, durante toda a chamada de vídeo, ele mantinha aquilo, o peru calibrado, só de ficar olhando e conversando comigo. Depois de uns 3 meses assim, eu resolvi, então, voltar para a Nigéria para fazer o test drive, se isso era real mesmo. Dessa vez que eu fui, ele foi romântico, foi carinhoso. Ele se preocupava de me levar nos melhores lugares, de eu estar em lugares confortáveis. E na hora do vamos ver, a giripoca piou, sabe? Ele pegava no meu corpo e falava linda. E quando ele pegava em mim, o peru fortalecia muito mais. Parecia que ia explodir. Eu nunca tinha visto algo desse jeito. Então, depois de umas 4 noites de muito amor, eu falei pra ele que a gente devia namorar. E ele se sentiu muito ofendido. Eu recuei, pensei, nossa, o cara até tem alguma coisa por mim, né? Mas isso não quer dizer que ele vai assumir uma feiosa dessa. E pedi desculpa por ter pedido ele em namoro. E ele falou que não iria me desculpar, porque eu estava desmerecendo ele. E aí começou uma briga, porque eu achei que ele falou que eu estava desmerecendo ele, porque ele era muito pra namorar uma pessoa como eu. E não, ele disse que eu estava quebrando a honra dele, porque lá ninguém namora, lá já casa direto. Então que ele iria me pedir em casamento, que esse era o papel do homem, que eu não tinha nada que ter falado isso, porque pra ele namorar era como se fosse ficar, sabe? Com alguém que não tivesse valor nenhum. E ele não falou, vamos casar e vamos casar agora, não. Ele falou, a gente precisa de dinheiro. Pausa, silêncio. Não sabia se ele achou que eu iria oferecer, mas pela reação dele eu acho que não. Porque ele falou que ia ter que trabalhar muito e que precisava de um tempo pra isso, por causa do dinheiro. E que enquanto isso eu trabalhasse muito também no Brasil para que a gente pudesse depois casar na Nigéria. E aí sim ele voltaria comigo para o Brasil depois. E assim a gente fez. A gente tinha as nossas noites românticas todo dia pela chamada de vídeo. Eu fui cada vez me soltando. Quando eu vi, gente, eu tava comprando roupa íntima e me admirando no espelho. Coisa que eu jamais faria. As minhas buscas por cirurgia, estética, eu abandonei tudo. Até comer mais eu comia, até dar uma engordadinha eu dei. E aí ele me elogiava mais ainda. Eu assim, podia estar horrível que esse homem tava lá me elogiando a todo momento. E eu acho que a gente ficou nisso 1 ano e meio, por aí. E é isso que eu pergunto pra vocês, como que uma pessoa pode esperar tanto tempo? Como que uma pessoa pode ter a paciência de ficar, sei lá, 2 anos e meio nisso pra fazer tudo que ele fez comigo? Até a hora de casar, né, depois de voltar pra lá, pra Nigéria, pra casar, e o tempo de resolver tudo isso, tava tudo bem. Tá, ele não era paupérrimo, ele punha comida na casa, fazia a gente sair, tinha uma condição muito boa. Só que eu não mexia nas coisas dele. Eu só fui começar a mexer nas coisas dele depois que a gente casou. Depois que a gente casou, que eu resolvi ter mais intimidade, de guarda-roupa, essas coisas, tudo. Antes até a gente ficava em um hotel, não ficava na casa que ele tinha separado pra isso. Que ele dizia que era uma casa da família dele. Quando eu cheguei na casa pra arrumar as coisas dele, eu já levei um susto, porque tinha várias roupas íntimas de outras mulheres. E eu questionei ele o que era aquilo. E aí ele disse, então, que era o trabalho dele, que ele iria me explicar pouco a pouco. E eu não sabia o que seria. Ele disse que iria me levar pra ver.
E nisso eu entrei com ele numa estrada que depois foi virando terra, foi virando sei lá o que foi virando, mas não, era tudo menos um lugar moderno de se ver. No caminho a gente pegou uma van, um calor, todo mundo um grudado no outro, e ele falando pra eu não falar português, pra eu tentar me enturmar ali, não parecer turista. E a gente chegou em um lugar que era um portão enferrujado, um negócio bem distante, e tinha o quê? De produção lá tinha um tripé, sabe? Não tinha câmeras, luzes, nada demais. E aí eu falei, nossa, sei lá, trabalha com filme? Pra quem não sabe, a Nigéria tem a Nollywood, que é como se fosse Hollywood, né? Acho que tá lá em terceiro lugar entre as maiores produtoras de filmes do mundo, tá? Mas eles produzem filmes normais. O que eu tô querendo dizer com isso? Na Nigéria também é proibido esse conteúdo adulto, não pode ser feito. Isso não quer dizer que não seja feito. Eu nem tinha isso na cabeça, mas chegando lá vi várias mulheres com roupas que eu já estranhei, e aí ele começou a me mostrar qual era o trabalho dele. E o trabalho dele nada mais era do que ele dizia que ficava atrás das câmeras, mas desses filmes adultos. Ele ficava atrás das câmeras, disse ele, ajudando com esses filmes adultos. E eles começaram a fazer tudo e ele tava achando normal que eu assistisse aquilo, que por isso que tinha tanta roupa daquele jeito na casa dele de outras mulheres, porque era o que sobrava e às vezes ele levava pra vender, pra tirar um dinheiro também, porque depois que tudo se fazia, ninguém queria mais vestir as roupas. E era a gente só um tripé, um negocinho assim de luz e um diretor que ficava falando o que eles tinham que fazer, mas eles nunca paravam, eles iam se pegando e o diretor gravando e enfiando a câmera em tudo quanto era lugar. Tudo muito amador. De vez em quando os homens saíam para uma sala que eu não sei muito bem o que eles faziam, mas em pouco tempo eles já voltavam de novo. E ele me fez ver aquilo como se fosse algo normal. E ele disse que eu tinha que ver, porque se ele falasse eu não ia acreditar e ia achar que aquelas roupas íntimas eram de outras mulheres. E queria também me mostrar, porque aquilo dava muito dinheiro. Ele tinha arrecadado um dinheiro muito grande que seria impossível trabalhando de uma forma fixa, vamos dizer como se fosse CLT no Brasil, e que aquilo ia dar um conforto pra gente e que se eu investisse ali, também a gente ia lucrar muito. Gente, não tinha no que investir, porque era totalmente amador, era horrível e ver aquelas mulheres naquela situação e juntando muito dinheiro assim, sabe? E no começo eu achei que elas ganhavam muito dinheiro, porque lá muito dinheiro, é muita cédula, mas não quer dizer que tem o valor do real, que tá ganhando uma quantia alta. E eu, na minha cabeça, elas estavam ganhando muito. Eu sei que assim, gente, eu saí de lá, eu entrei, paralisei e saí paralisada. E ele percebeu isso. Porque assim, era uma coisa, gente, que os caras forçavam muito com as mulheres, e as mulheres lá abertas, que eu via na cara que tava sofrendo, não era montado, entendeu? Eles faziam de verdade. E várias vezes... E, nossa, não tinha nada de profissional. Se pelo menos fosse uma coisa que eu tava vendo ali, que tinha uma luz, que tinha uma produção, que era encaixada em cena pra fingir que tava acontecendo. Mas não, era tudo muito real e totalmente forte para as mulheres. Eu fiquei com dó das meninas no final. Fiquei com medo dele achar aquilo normal. Fui digerindo isso na minha cabeça, porque foi assim, casamos... Passaram-se 3 dias, me veio com essa. E ele achou que eu tava bem, porque então as roupas íntimas não eram de mulheres que ele tava saindo, só por isso. Mas eu já tava preocupada com outra coisa. Pra piorar, chegando em casa, ele me veio com a ideia de investir nisso. Que eu teria que investir nisso, que nós éramos parceiros, que pra ele tava funcionando, me mostrando os valores de quanto tinha triplicado e triplicado na conta dele, e que agora era a minha vez e que ia dar muito certo. E eu só na minha cabeça, golpe, 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 como é que eu vou sair daqui? Porque eu não vou investir nisso. E tentando falar pra ele de uma forma carinhosa, achando que ainda eu tava sendo negativa, e que ele iria entender que nós iríamos continuar nossa vida lindos e voltar para o Brasil, mas não, ele fechou a cara e começou-se um clima estranho. Eu fazia comida para janta e ele não comia e não respondia e ficava me olhando de um jeito estranho até o outro dia. No café da manhã ele também não quis tomar café da manhã,
saiu super cedo, voltou super tarde, ficou assim por 3 dias e eu então tive que sentar com ele e perguntar o que estava acontecendo e ele falou que não estava a fim de conversar naquele momento para eu dar um tempo maior para ele. Nesse tempo que eu dei para ele, eu comecei a descobrir outras coisas na casa que eram muito estranhas, desde remédios ou coisas para injetar, eu não sabia muito bem o que era, tinha fotos de muitas mulheres e tinha como se fosse mensagens trocadas online, mas que ele imprimiu assim vários textos e textos, eu não sei se eles faziam disso textos para gravar lá e eu não entendia muito bem o que estava escrito porque era outro idioma. Tinha coisa para testar gravidez, assim, de um monte de caixas. Eu fui tentando limpar aquilo, mas cada vez eu me surpreendia com alguma coisa e ficava com muito medo. Até que eu pensei, vou falar para ele que vou voltar pro Brasil, se ele quiser voltar comigo, ele volta, senão eu tô esperando ele lá. De tão grotesco que foi ficando a coisa e porque ele não se comunicava comigo. E eu me arrependo muito de não ter saído na casa nesse tempo que eu tive. O que ele fez a partir desse momento foi entrar correndo, já me colocar dentro do quarto e falar que queria fazer amor comigo. Só que esse amor que ele queria fazer comigo, primeiro que ele já chegou com aquilo fortalecido, né? Com um bastão fortalecido. E não tava normal, porque a gente não tinha se beijado, não tinha feito nada. E ali ele começou, né, a fazer amor comigo, a fazer amor comigo, a fazer amor comigo e não parava. Eu nunca tinha visto isso passar de 1 hora, mas passou. E ele saía para descansar, mas continuava com um negócio ali fortalecido. E no que ele saía para descansar, ele me deixava trancada no quarto. E voltava para fazer de novo, sem perguntar se eu queria fazer de novo. Eu comecei a falar que eu tava cansada, que eu tava ardida, que eu não queria mais. E ele simplesmente falou, você não tem porquê. Teve uma hora que eu já tava quase pedindo, pelo amor de Deus, para ele parar. Porque não tava prazeroso para mim. Ele falou assim, para. Se você transferir tanto agora para ajudar na minha produção. E aí eu falei, você tá brincando? Não, não tô. Você não vai sair daqui. E eu paro por tanto tempo se você transferir tanto. E foi assim que eu comecei a entregar todo o meu patrimônio na mão desse cara. Durante dias ele fez isso. E durante dias, assim... E no primeiro dia ele ficava, sei lá, 3 horas fortalecido. No segundo dia ele já tava beirando 5 horas fortalecido. E aí ele só parava quando eu conseguia transferir dinheiro. E quando eu falava que não tinha mais dinheiro, ele pedia cartão de crédito. Eu esqueci de contar aqui pra vocês que enquanto a gente tava à distância, ele me mandou um presente. E aí ele pediu meu endereço, pediu meus dados. Todos os tipos de dados eu dei pra ele porque ele disse que só o endereço não estava funcionando para que o presente chegasse, porque era longe, porque ia ser da Nigéria para o Brasil, e era muito importante, blá, 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 e eu acabei dando todos os dados possíveis para ele tentar, que ele conseguia acessar. Se eu falasse assim, então ele ia acessar minha conta do banco, fazer um cartão de crédito, fazer um empréstimo, cheque, o que fosse. Importante lembrar que o presente que ela ganhou foram 2 capas que mais pareciam panos de chão para colocar no gás. E ele me forçava a fazer para eu ter um tempo sem aquilo dentro de mim. E eu não estava entendendo como que ele estava conseguindo ficar tanto tempo desse jeito. Resumindo, para vocês entenderem como que ele conseguiu ficar nessa condição. Primeiro, que ele não trabalhava por trás das câmeras. Ele participava daquilo também. E os homens, eu não sei se vocês sabem, no meio dessa indústria, eles não só tomam esse remedinho que o homem, quando não consegue subir, toma, como eles usam uma substância mais forte, chegam a injetar no próprio membro para que aquilo fique forte durante toda a gravação, que na maioria das vezes dura por horas. Então ele estava acostumado a fazer isso, pegou alguns desses medicamentos lá, explicando para eles que eu não iria investir, talvez com certeza já era uma aposta dele, da equipe, de que eu iria dar dinheiro para que eles continuassem com isso, como eu não dei. Ele falou, vou usar isso, vou acabar com ela por dentro,
até ela pedir, pelo amor de Deus, para eu parar, e assim ela vai me transferindo tudo que eu preciso. O que acontece é que ele tava com tanta vontade de tirar tudo de mim que ele não percebeu que chegou uma hora que não abaixava mais. Ele tava ficando ali por dias nessa situação e fingindo que tava tudo bem para não ir no médico, porque ele não podia me deixar sozinha para ir no médico. Só que chegou um momento que não tinha o que ele fazer. E eu achei que ele iria me soltar e pedir ajuda para que eu levasse ele. Não, ele me prendeu lá, avisou um rapaz e ele foi pro médico, teve que passar por procedimentos de como se fosse uma pulsação do líquido vermelho que tá ali acumulado, deixando com que aquilo fique duro eternamente, né? Eu tô falando do instrumento dele lá do peru. Então tem que pulsar, tirar, alguns chegam até a abrir, né, a cabeça, a parte de cima para expelir todo esse líquido vermelho para que volte a abaixar e ficar normal, porque ele não conseguia nem usar roupa, ele ficava andando pelado de um lado para o outro. De tão viciado que ele ficou usando e fazendo para tirar cada vez mais dinheiro, e era carro, e era tudo que ele pudesse de mim. E eu não consegui fugir da casa, mesmo esse tempo todo que ele estava se tratando e se cuidando no hospital. Ele ainda voltou para casa e ficou se tratando e se cuidando comigo lá, presa. Eu tava sofrendo, eu tava com dor. Tava com problema de sair líquido vermelho na parte de trás, que não parava, que chegou uma hora que começou a aumentar. E pra mim, ele não buscava nada, eu tive que segurar por vários dias presa lá com a comida, a água que me dessem, que jogavam lá, sem ter informação com ninguém de nada. Ele só me soltou o quê? Deixou o quarto com a porta aberta, a casa toda aberta, quando ele tirou tudo que ele queria tirar de mim. E que ele viu também que a minha situação atrás do líquido vermelho que estava saindo estava sem parar. E ele não pediu ajuda pra ninguém, eu não pedi ajuda pra vizinho, pra nada não. Era tipo assim, você tá aí agora com a porta aberta, com tudo aberto. Se você quiser terminar a sua vida aí, você termina. Se você quiser ter força, levantar e ir pra um hospital pra ver o que tá acontecendo, boa sorte também. Porque eu não estou aqui, eu não vou te ajudar e é problema seu. E eu que me virei pra ir sozinha num hospital lá pra ver o que tava acontecendo comigo. Porque foram muitas e muitas horas dele tendo amor comigo, de todos os jeitos que vocês possam imaginar, forçando para que eu entregasse todos os meus bens. E ele tinha uma maldade nisso, porque ele podia ter tirado todos os meus bens de primeira, mas não, ele ia fazer comigo e falava, ó, agora eu quero tanto, nem a mais nem a menos, agora transfere tanto, nem a mais nem a menos, agora vende isso, agora faz esse cartão. Agora assina aqui para eu fazer esse cheque. Eu quero uma assinatura agora virtual. E eu ia perdendo a força, ia fazendo como eu podia. E eu fui me arrastando para um hospital para tentar ficar bem. Eu demorei uns dias para ficar bem e para voltar para o Brasil. Antes disso, eu fui muito maltratada pela polícia da Nigéria. Fui muito maltratada pelas pessoas que não entendiam o que eu tinha falado, que falava que isso é realmente verdade, não existe esse tipo de conteúdo lá na Nigéria, é ilegal, né? Então que muitas pessoas não deviam fazer, e ainda mais para vender em produção, como se fosse filme, mas sim existe. Eu tava totalmente lisa no Brasil, ele zerou tudo que ele podia, não tinha como eu pegar um cartão de crédito, nada para pagar passagem. Eu tive que entrar em contato com aquelas amigas que eu sempre viajava para que elas se juntassem e dessem um jeito de eu voltar. Todo mundo desesperado, sem saber o que estava acontecendo já há meses, que não conseguia falar comigo, que tentaram me procurar porque eu não dei informação de nada. Foi tudo acontecendo muito rápido. Casei, eu já estava vendo essa produção e ele já estava fazendo isso comigo. E aí, todo mundo ficou incomunicável, me esperando que eu retornasse. E quando eu retornei, infelizmente, já foi contando o pior. O mais absurdo é que depois de surtos, de ficar bem, de voltar pro Brasil, de procurar trabalho e tudo, me deu uns 5 minutos de tentar procurar se ele tinha conseguido se dar bem com isso. E eu não sei se era ele, se era alguém parecido.
se era alguém parecido, mas eu cheguei a ver vídeos que me parecia muito ele, naquela plataforma de conteúdo do X, né? Vídeos. Eu digitei lá, da África, Nigéria e tal, e tinha muitos vídeos amadores lá que eu nem sabia que tinha essa produção toda. E eu cheguei a ver um cara que parecia muito ele, parei, não quis confirmar se era mesmo, porque voltou todo o gatilho, tudo, eu fiquei meses de novo muito mal. Mas me parece que ele ainda conseguiu realizar aquilo que ele queria. Entre muitas camadas, um ponto importante. Depois que o cara elogiou, que o cara falou que ela era bonita e tal, ela começou a se olhar no espelho e se achar assim. Esse ponto, né, da história me pega muito. Porque era sempre o mesmo espelho, era sempre a mesma pessoa e era sempre a mesma roupa íntima. O que mudou foi alguém falar, um homem, falar que ela era, para que ela pudesse se enxergar. Porque nós precisamos do outro para enxergar algo que já é tão verdadeiro e real em nós. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.